Olá, olá pessoal, tudo bem? Começando agora mais uma edição do podcast Sessão às 6. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro. Como já leram no título, o tema de hoje é a terceira temporada da popular série The Boys. Só lembrando que já conversamos sobre The Boys ano passado, então para quem tiver interesse, o link do podcast sobre a segunda temporada estará na descrição, beleza? E assim como aquele, esse também terá spoilers, então cuidado aí se você ainda não assistiu e não quer saber o que acontece, porque vou comentar não só dos personagens e seus arcos, mas das revelações, reviravoltas e como eles preparam o terreno para a próxima temporada. Então vamos começar, claro, pela sinopse, espero que gostem. A história acompanha a descoberta de uma misteriosa arma anti-super que faz o grupo The Boys entrarem em conflito direto com os Sete, iniciando uma guerra e investigando a lenda do primeiro super-herói, o Soldier Boy. O showrunner responsável é Eric Kripke e é baseada nos quadrinhos de mesmo nome de Garth Ennis e Derek Robertson. Galera, indo direto ao ponto, apesar de trazer uma visão variando bastante entre pessimismo e realismo dos super-heróis, The Boys sempre foi uma série que me atraiu, desde a primeira temporada, por conseguir não só nos chocar com cada episódio sendo mais louco e nojento do que o outro, mas principalmente por conseguir trazer um comentário por trás. Na maioria das vezes, os motivos que nos fazem ficar chocados com a série são interessantes e justificáveis de forma que, repetindo, na maioria das vezes, a violência, por exemplo, não seja gratuita. Sem contar com todos os comentários sociais que eles conseguem enfiar no meio das narrativas e que se aplicam, que fazem sentido no mundo em que nós estamos assistindo, sabe? Então nessa terceira temporada continuamos no universo de The Boys com os mesmos traços. Tô falando da violência super explícita, não é uma série pra qualquer pessoa, com certeza. Mortes bem criativas e extremamente perturbadoras. Tem nudez, bastante sexo, seres super poderosos. Então, resumindo, tá tão nojenta e caótica quanto da última vez, se não mais. Mas indo especificamente para a questão do roteiro dessa temporada, realmente continua sendo um excelente exemplo de série para quem gosta do business, né? A questão dos negócios, como o marketing vende as pessoas, a imagem das pessoas em filmes, livros, entrevistas, declarações, como isso afeta o nível de aprovação das massas diante de uma figura pública. E fazem isso de um jeito muito divertido de acompanhar. Por exemplo, como o Homelander usa sempre as mesmas frases prontas que sua equipe de mídias devem ter passado, né? Sobre como ele foi usado pela Stormfront, como ela brincou com seu coração e nem ele sabia sobre toda a questão nazista, né? Então, assim, do ponto de vista de marketing, é muito divertido ver isso. Como ele tenta vender o jeito como quer que as pessoas vejam sua imagem, sabe? Ou seja, esse aspecto de capitalizar de maneiras muito realísticas em cima de celebridades superpoderosas não só é um traço interessantíssimo da série nas temporadas anteriores, mas algo que continua presente nessa terceira, o que é ótimo. Adoro ver essas coisas. Até os pequenos detalhes, tipo como o comércio consegue lucrar em cima dos heróis, como perfumes da Starlight, ou então picolés coloridos da cor do arco-íris da Maeve, porque eles tentam capitalizar ao máximo com o fato dela ser LGBT, né? E é algo tão na cara que passa a ser engraçado. Então essas coisas ajudam a consolidar a construção do mundo pro público, sabe? Mesmo nós já estando na terceira temporada, faz uma diferença. Mas um foco que essa temporada traz em especial, bem mais do que as anteriores, é a questão do poder. Poder é um tema muito relevante constantemente ao longo dos episódios. Seja por meio de popularidade e influência midiática das massas, ou então poder físico mesmo, né? A busca por uma arma que promete ser tão poderosa que pode derrotar o Homelander. Ou então poder através do composto V, né? Poder literal passando pelo seu corpo.
E quando o roteiro transita entre personagens diferentes, com arcos diferentes, e cada um tendo uma interpretação própria sobre o termo poder, é incrível demais. É uma série extremamente bem escrita nesse quesito, e você sente o ponto de vista de cada um, sabe? Porque é tão importante pra aquele ou aquela personagem fazer o que tá fazendo ali naquele momento, com a esperança de que as coisas se resolvam eventualmente e que o poder tome o seu curso. Como o Homelander, por exemplo, que acredita fielmente que a sua superioridade, que a sua necessidade de se achar maior e melhor do que o resto do mundo, é realmente a coisa certa a se fazer, porque é o que as pessoas querem dele. É alguém para endeusar e amar incondicionalmente. Já o caso da Starlight acredita que a melhor coisa a se fazer é permanecer estrategicamente nesse jogo de gato e rato, como sendo co-capitã dos 7 para vencer o Homelander. Então, se a gente for parar pra pensar, cada personagem tem algum conflito envolvendo essa palavra, cada um com sua própria interpretação, e escolher essa temporada pra fazer isso foi interessantíssimo. Inclusive, poderiam ter tirado algumas coisas que ficaram em excesso pra ter abordado isso até mais, na minha opinião, mas gostei muito do que vi aqui em relação a isso. Outro ponto fortíssimo que o roteiro traz são os diálogos. Excelentes diálogos. Destaco em especial os que acontecem entre Homelander e Stan Edgar, porque um é dono de uma empresa super poderosa e o outro é literalmente super poderoso, né? E o fato deles ainda assim não terem medo um do outro só torna seus diálogos ainda mais cativantes de se acompanhar. Temos também Homelander e Starlight. A rixa entre os dois é muito intrigante e me surpreendeu muito como ela bolava jeitos de se manter no mesmo nível que ele, intelectualmente falando, né? Seja por chantagem, se aproveitando do manto de co-capitã, ou o fato de ter milhões de seguidores nas redes sociais e saber usar isso a seu favor como uma medida de segurança mesmo, é ótimo, foi fantástico. Temos Homelander e Butcher também. E como temos bastante diálogo nessa temporada, muitos mesmo, você encontrar duplas específicas que consigam prometer e entregar diálogos tensos e marcantes é outra coisa que você percebe e que faz uma diferença. Os atores também ajudam bastante nisso, mas falo deles daqui a pouco, tá bom? Porque, continuando aqui com os roteiristas, é impressionante como eles continuam investindo muito tempo com múltiplos comentários sociais, mas são escritos e executados pelo elenco de formas tão competentes que te fazem pensar mesmo sobre como, apesar de toda a ficção por trás, e ainda assim sendo só uma série de TV, como é algo absurdamente semelhante ao que estamos vivendo hoje. E talvez muitas pessoas que ignoram certos temas, grandes problemáticas que tá na nossa cara todos os dias, talvez essas pessoas, ao assistir a série, vejam isso, quem sabe pela primeira vez, sabe? Como, por exemplo, o fato de muitos negros morrerem só pelo medo que os brancos sentem deles, por acharem que ia ser uma pessoa perigosa partindo só pela cor da pele. Então, temos muitos comentários sobre intolerância. Também temos como a mídia pode contribuir na disseminação de fake news de uma comunidade. Então, a política continua sendo algo bem presente aqui, ao meu ver, bem executada, me surpreendendo constantemente pelo jeito como conseguiram captar para a tela da televisão aspectos tão específicos da nossa sociedade. Muitos que a gente não tem orgulho, né, e nem deveria, mas vai ver, é por isso mesmo que eles colocam, né, conscientização, como falei agora há pouco. Mas, apesar de tudo, não é uma temporada perfeita. Há alguns aspectos que poderiam ter sido mais caprichados. Primeiro, tem tanto personagem, mesmo a grande maioria ou todos sendo interessantes, que eles acabam demorando tanto tempo para nos relembrar que todos existem e que cada um tem sua própria jornada e narrativa, que a história principal demora para avançar por causa disso. Alguns pontos poderiam ter sido um pouquinho mais objetivos, é isso que eu tô querendo dizer, como o mistério da arma que matou o Soldier Boy e que na verdade ele tá vivo esse tempo todo, porque a gente meio que já sabia que ele estava vivo, porque ele já estava no trailer, né? Então acaba sendo uma questão de esperar por essa surpresa, entre aspas, ser revelada, do que realmente ficar chocado que ele de fato estava vivo esse tempo todo.
sabe? Acho que deu pra entender. Outra coisa que notei, e fiquem à vontade pra falar se vocês concordam ou não, foi que ao longo dos 8 episódios, colocando ali tudo na balança, teve bem mais papo e menos ação. Normalmente eles sabem equilibrar essas duas coisas muito bem, tanto que eu reassisti a segunda temporada pra me preparar pra essa, e quase todo episódio eles conseguiam criar uma tensão imensa em cima do Homelander e o que ele pode fazer logo em seguida, junto com ótimas sequências de luta e poderes. Mas nessa terceira, assim, até tem isso ainda, mas na maioria dos diálogos que o Homelander não tá presente, não tem tensão, não tem humor, não tem nada. E na verdade só fui sentir tensão mesmo e um senso de adrenalina no último episódio, com o grupo todo lutando contra Soldier Boy e Homelander, onde eles realmente investem nas sequências de luta e dão um senso bom de perigo, sabe? Mas assim, até lá, a impressão era que a história queria que você esperasse até ficar bom de novo. O que eu tô querendo dizer é que, dessa vez, não souberam equilibrar bem diálogo com dinamismo que a ação normalmente traz. E levando em consideração que estamos falando de uma série de super-heróis do gênero ação, ter esses aspectos bem dosados era importante. Certo, sobre o elenco, no geral, todos são absurdamente competentes e profissionais, mas como não dá pra falar de todos, seguimos com os meus preferidos, começando por Homelander, interpretado pelo talentosíssimo Anthony Starr, que continua fazendo o papel facilmente de um dos melhores vilões dos últimos anos. Tudo sobre ele chama atenção. Como, mesmo sendo tão forte e poderoso, precisa constantemente da aprovação das pessoas para sentir que está vivendo sua vida, para se sentir emocionalmente completo e que está servindo ao seu propósito. E ao mesmo tempo que sente de verdade que ele tá dando um propósito para as pessoas, para os cidadãos, em deixarem eles o amarem, sabe? Eu poderia tranquilamente fazer um podcast só sobre esse cara, seja sobre isso que eu falei, ou então pela revelação que o Soldier Boy na verdade é o seu pai, e como por alguns segundos isso lhe deu a sensação de que poderiam todos ser uma família feliz, né? No caso, ele, seu pai e o Ryan, seu filho. Poderia falar também sobre as diferentes formas que a série mostra sua mente funcionando, seja só focando no seu olhar, nas expressões faciais do ator, nos monólogos, no modo como sente prazer em ameaçar e diminuir seus colegas de trabalho, ou até mesmo seus superiores, só para se relembrar de que ainda é uma figura importante. Então assim, eu poderia falar de tudo isso e muito mais, mas aí o podcast ficaria enorme e não teria como. Mas deixo aqui minha admiração pelo Anthony Starr, e que mesmo com um elenco tão gigante e competente, é a série dele. Ele consegue marcar presença demais. Só não arrisco dizer que é o meu personagem preferido, porque ele me deixa muito ansioso, mas tá no meu top 2 com certeza. O ator teve ótimas falas, mas uma das minhas preferidas foi quando, no começo da temporada, Starlight ameaça postar o vídeo do avião, né? E ele faz uma pausa. E como resposta a isso, a essa ameaça, ele diz: claro, eu posso perder tudo, mas aí depois não vou ter mais nada a perder. O jeito como ele falou isso, com o tom de voz, o sorriso e o olhar de quem ia tacar fogo no mundo todo, foi perfeito, assim, nota 10. Não vejo a hora de ver mais desse personagem, mas beleza. Em seguida temos Huey e Amy, ou Starlight, interpretados por Jack Quaid e Erin Moriarty. Sempre shippei os dois, e agora que finalmente são um casal, é maravilhoso de acompanhar, porque eles já começam a temporada indo juntos para a pré-estreia do filme dos 7, né? Sem precisar esconder a sua relação do público. E até o fim eles se provam ser um casal super competente, né? Competente, inteligente, e que apesar das discussões, ambos os atores fizeram um ótimo trabalho explorando o ponto de vista de cada um. Como o Huey estava cansado de se sentir impotente por não ter poderes e perceber mesmo que precisava da ajuda dos outros para fazer alguma coisa, qualquer coisa. Então tudo isso foi bem feito. Mas escolhi falar deles aqui porque curto demais esses dois personagens, sejam em suas cenas separados ou juntos. Repetindo, amo como ambos são competentes e evitam cometer deslizes nessa jornada louca e mortal de acabar com o Homelander, né? Em especial a Starlight. É muito notável seu desenvolvimento, que foi de uma mulher
chocada com a podridão que são os heróis na vida real, pra alguém que sempre procura ter uma carta na manga, que tem que segurar firme num ambiente tóxico, mas que ainda assim segue de cabeça erguida pelo seu foco e dedicação à missão na qual faz parte. Então a cena deles dois mesmo, no geral, me fazia imediatamente torcer para que desse tudo certo. Mas uma coisa que me impressionou mesmo foi que, mesmo com seu desenvolvimento e vendo como tudo é uma farsa, o que poderia facilmente lhe desestimular de vez na humanidade, em seres superpoderosos, ainda assim não desistiu do conceito que ela tinha desde a primeira temporada de que heróis devem fazer o bem. E mesmo abandonando o posto de heroína Starlight, sabe que vai poder fazer o bem como membro do grupo The Boys. Então é outra personagem que eu tô bem animado para ver no que vai dar. Agora, rápidos comentários e menções honrosas, bora lá. Gente, Maeve não ter, mais uma vez, cenas de ação suficientes é ridículo. Uma personagem que tinha tudo para ser bem utilizada e é deixada de escanteio até o último minuto. Quem mais? The Deep e A-Train não tem tanta coisa para fazer e com certeza nada para contribuir com a história principal, que é a mais importante, né? O que acaba sendo uma perda de tempo, passar tanto tempo com eles, principalmente o Deep. Se eles não vão ajudar a avançar a história mais interessante da série, então pra que ter tanto destaque, sabe? Pra que a gente passar tanto tempo com eles? E assim, a pessoa que teve a ideia de deixar um personagem com um poder tão massa como o do A-Train, que é um velocista, sem velocidade a temporada inteira, tem que ser estudada, viu? Claro que explorar o personagem intelectualmente e tudo mais pode ser interessante, mas abriram mão completamente de um dos poderes mais legais que tem. Isso foi muito frustrante. Então, até na parte dos personagens temos pontos positivos e negativos. Certo, sobre o que esperar pro futuro, bora lá. A Amazon já confirmou que uma 4ª temporada vai acontecer e atualmente está em pré-produção, tá? Mas sem data definida, provavelmente 2023. Mas essa temporada termina com muitos acontecimentos, bora lá. Butcher tá com os dias contados, literalmente, porque usou tanto aquele composto V temporário que acabou tendo que lidar com consequências irreversíveis, né? Prejudicando sua saúde e com o médico lhe dando 1 ano de vida a mais no máximo. Mas será mesmo? Eu não duvido nada brotar do chão uma solução para esse problema. Starlight, como eu falei agora há pouco, se juntou oficialmente ao grupo, deixando para trás seu papel como membro dos 7. Maeve, por um milagre divino, sobreviveu à queda daquele prédio, sem os poderes e sem um olho também, mas tá viva, né? É o que importa. E dá a entender que vai ter a vida normal que queria tanto, morando com a namorada em um local isolado, com o resto do mundo pensando que ela morreu. Então, isso é outra coisa que vamos ver quanto tempo vai durar. E Soldier Boy também sobreviveu à queda, voltando a entrar no coma, né? Mas dessa vez, ao invés de ficar no laboratório russo, tá numa instalação dos Estados Unidos. E é outro que com certeza veremos novamente. E para surpresa de muitos, Homelander não terminou a temporada sem poderes e odiado por todos. Muito pelo contrário, não só conquista a confiança do filho Ryan, mas continua como CEO da VOT, né, a empresa. Não tem ninguém acima dele que eu saiba. E seu arco encerra descobrindo que mesmo se ele matar uma pessoa publicamente, ao ar livre mesmo, um inocente, as pessoas vão continuar o amando. Esse final me deixou muito impactado. Óbvio que na vida real ia ter pelo menos uma pessoa pensando: tá, beleza, acho que eu vou chamar a polícia. Ou então, pelo menos parar de apoiar esse cara, né? Mas quer saber? O jeito como foi feito me fez pensar demais. E realmente acredito que existem pessoas andando por aí, na vida real, que teriam a mesma reação, sabe? A alegria genuína de ver seu herói patriota favorito tirando a vida de alguém que estava impedindo o país de progredir, sabe? E por causa disso, tá tudo bem? Pra mim, a temporada terminar assim é um tapa grande na nossa cara, mostrando como a humanidade tá bem perto disso. Mesmo sabendo que tem muita gente boa e decente por aí, ajudando o mundo a melhorar, existem pessoas assim, o que torna o contexto social muito mais realístico. Tá, mas voltando pro Homelander. Ao ver que as pessoas não o cancelariam como esperava, ele termina a série realizado, né?
dono de uma empresa com seu filho ao lado e sabendo que não precisa mais fingir ser alguém que não é para agradar o público, porque agora sabe que mesmo matando geral, vai continuar tendo o apoio de um grupo forte. Então vamos aguardar aí para ver se de fato existe algo ou alguém capaz de parar esse homem. Ah, e mais uma coisa, essa série é um sucesso tão grande que não só fizeram uma série animada de curtas chamada Diabólico, que inclusive já tá no catálogo da Amazon, mas eles estão planejando e produzindo atualmente uma série live action que está sendo desenvolvida chamada Gen V, que é sobre uma escola com adolescentes e professores super poderosos, pelo menos foi isso que eu entendi, e vai se passar no mesmo universo de The Boys, provavelmente para ser lançada também em 2023. Porque atualmente está sendo gravada. Bom, assim como as outras temporadas, essa terceira teve 8 episódios, mas variando entre 1 hora e 1 hora e 4 minutos. E já está disponível no catálogo do serviço Amazon Prime Video, sem custo adicional, tá? Bom, no final das contas, a terceira temporada de The Boys continua com qualidades sensacionais que desde o começo me cativaram a assistir. O jeito como eles misturam o gênero herói com aspectos tão realísticos como a burocracia de uma empresa super poderosa e como superpoderes podem afetar fisicamente e mentalmente a cabeça de uma pessoa, são coisas que eu nunca tinha visto antes de conhecer essa série, pelo menos não do jeito que eles fazem, certo? Continua sendo um excelente exemplo de entretenimento que, mesmo com tanta saturação desse gênero nos dias de hoje, não só nos cinemas, mas na televisão também, ainda assim consegue se destacar com sucesso e merecidamente pelo jeito inteligente como tenta enaltecer uma versão desse mesmo gênero que até então ninguém tinha feito. Mesmo cheia de referências da cultura pop, com participações especiais de celebridades, indiretas e com bastante sátira também, nada disso me faz diminuir tudo de intrigante e criativo que The Boys nos traz. Então, mesmo usando essa saturação do mercado hollywoodiano a seu favor, com piadas, por exemplo, isso nunca me faz achar a história em si genérica, pelo fato deles nos compensarem muito com discussões como as que eu mencionei antes. Vícios, corrida por poder, dominação, controle, seja ele burocrático ou físico. Enfim, eles mais do que provam que tem conteúdo próprio e que não precisam das referências para sustentar a série, sabe? Para fazer as pessoas assistirem. Porém, essa temporada em especial tem tanta gente no elenco, divididos em tantos arcos, tentando contar tantas histórias ao mesmo tempo, que eu diria que parte do motivo pelo qual a história principal demora para avançar é justamente isso, foco. Eles se dão muitas histórias sem uma conexão entre si para administrar e ficar alternando constantemente, e como resultado corre o risco do público sentir que a série não sabe exatamente qual é a direção que tem que tomar por terem tantas prioridades. Não sei se vocês sentiram isso também, mas é algo que nunca tinha acontecido antes, e aqui, ao meu ver, chega ao ponto de deixar a temporada meio arrastada. Das 3 até agora, também senti que essa é a menos divertida de assistir. Claro que eu adorei maratonar tudo quando todos os episódios saíram, mas é um prazer mais intelectual que essa temporada nos dá, pelos comentários e críticas que tem a oferecer, do que realmente me fazer gargalhar e sentir que eu tô assistindo a uma coisa mais descontraída, sabe? As temporadas anteriores conseguiram balancear isso super bem, no caso, comentários sociais com diversão, mas aqui não tanto, por isso que, apesar de ter curtido bastante sim, é a menos divertida das 3. Parando pra pensar agora, talvez a falta de cenas de ação tenha contribuído pra isso, né? Não sei. Mas e vocês, concordam? Acharam a melhor temporada até agora ou não? Aos ouvintes fãs dos quadrinhos, foi tudo bem adaptado? Eu confesso que eu nunca li, então não tenho como falar sobre isso. Mas sobre adaptação, até o episódio número 6, Herogasm, curtiram? Foi o que vocês esperavam? Me conta lá no Instagram, @sessãoas6, que eu adoro saber suas impressões. Qualquer sugestão, crítica, elogio, também temos o e-mail, tá? Podcast sessãoas6@gmail.com, que também é outro contato que está à disposição de vocês, beleza? E assim eu vou finalizando a edição dessa semana.
O link do podcast completo da segunda temporada já está na descrição. A quem tiver interesse, só clicar lá. Mas também temos muito conteúdo já postado também sobre DC, Marvel. Inclusive falei sobre Thor semana passada. Temos também lançamentos da Netflix. Então, fiquem à vontade para conferir outros episódios se gostaram desse. Ou então, se quiserem, envie essa edição para aquele seu amigo que também curte The Boys e gosta de podcasts nesse formato, que me ajuda demais, demais. Dito isso, vou ficando por aqui, tá bom? Nos encontramos próxima semana. Um beijo enorme a todos e todas. E é isso. Até mais.